Só relembrassem os meninos, alunos, do que aconteceu no primeiro e no segundo capítulo, e os alunos do nono ano também, se sentirem à vontade, podem falar o que lembram do primeiro e do segundo capítulo. O primeiro capítulo é o descobridor das coisas, né? Então conta pra gente aí, Cida, o que você ia contando do primeiro capítulo. O primeiro capítulo mostra, né? Conta a história do garotinho Zezé, um garotinho de 6 anos, muito idoso, de origem de uma família humilde, morava em Bangu, né? O primeiro capítulo fala como que ele aprendia as coisas, e a gente viu que o Zezé aprendia era fazendo. Então ele aprendeu, inclusive, a ler, foi tendo contato com o tio Edmundo, com as palavras que o tio Edmundo ensinava, com as lições que o tio Edmundo fala também, professora, que ele aprendia sozinho as coisas. Por isso é o descobridor das coisas, né? Nós fizemos no primeiro clube de leitura um livro artesanal. Eu já recebi de muitos de vocês tanto vídeo, como recebi também fotos dos livrinhos que vocês fizeram. Esse livrinho vai ser utilizado mais à frente para atividades. A gente vai preencher esse livrinho com histórias, tá? Então, deixa o livrinho aí guardadinho. E agora, nesses próximos dias, os relatos da produção do livro, os videozinhos, as fotos, vão estar dispostas no Instagram. Nós vamos fazer algumas brincadeiras com enquete. Então, ao longo da semana, dessa semana e da próxima semana, vamos colocar nos grupos de contato nosso de WhatsApp. E nós fizemos também lá no primeiro clube de leitura um teste tibetano de personalidade. Nosso inconsciente está trabalhando, né? A gente, claro que não percebe. Então, tem decisões que a gente toma conscientemente. Tem decisões que a gente toma sem perceber, pelo inconsciente. Então, o teste nos trouxe um pouquinho dessa questão que forma a nossa identidade. Então, eu vou começar aqui, gente, formalmente, tá? Boa noite para vocês. Nós vamos começar o nosso segundo clube de leitura com o livro Meu Pé de Laranja Linda. Então, vocês podem escrever no caderno aí, ó, como o Zezé se enxerga e como os outros enxergam o Zezé. Tá bom? Vamos começar. Esse capítulo vai falar sobre os dedos magros da pobreza. E aí observa, gente, antes de eu continuar a leitura, que sempre vai ter um travessão, e aí é o diálogo, né, que é feito entre os personagens. Presta atenção, quem é que está falando, como é que é a entonação da voz, e as pausas, e a pontuação que eu vou usando. Vou voltar novamente. Quando eu lancei o problema tio Edmundo, ele o encarou com seriedade. Então, é isso que preocupa você? Sim, senhor. Tenho medo que, mudando de casa, Luciano não vá com a gente. Você acha que o morcego gosta muito de você? Se gosta. Do fundo do coração? Nem tem dúvida. Então, pode ficar certo que ele vai. Pode ser que demore a aparecer, mas um dia ele descobre. Vai trazendo para mim aí, colocando no chat, qual que era o problema que estava afligindo o Zezé aqui na opinião de vocês, e você vai me interrompendo, tá, Cida? Professora, a aluna Alexa está perguntando se ela tem que fazer uma árvore realista ou pode desenhá-la e mandar para você. Ô, gente, pode deixar aqui, antes de terminar o clube de leitura, eu explicar a atividade, tá? Eu só postei agora para vocês para não ter risco de eu esquecer. Eu já contei que rua e que número a gente vai morar? Pois então é mais fácil. Se ele não puder ir, porque tem outros compromissos. Ele manda um irmão, um primo, qualquer parente, e você nem vai notar. Entretanto, eu estava ainda indeciso. Que adiantava dar o número e a rua se Luciano não sabia ler? Podia ser que ele fosse perguntando aos passarinhos, aos louva-a-Deus, às borboletas.
Não se assuste, Zezé, que morcego tem senso de orientação. Tenho o quê, titio? Ele me explicou que era senso de orientação, e eu fiquei cada vez mais admirado com a sua sabedoria. Resolvido o meu problema, fui para a rua contar para todo mundo o que nos esperava, a mudança. A maioria das pessoas grandes me dizia com um jeito alegre: vocês vão mudar. Zezé, que bom, que maravilha, que alívio. Só quem não estranhou muito foi Biriquinho. Ainda bem que é na outra rua, fica pertinho da gente. E aquele negócio de que eu te falei. Quando é? Amanhã, às 8, na porta do Cassino Bangu. O pessoal disseram que o dono da fábrica mandou comprar um pinhão de brinquedo. Você vai? Vou. Vou levar Luiz. Será que eu ainda ganho? Claro. Um porqueirinha desse tamanho? Tá pensando que já é um homem? Chegou perto de mim e eu senti que ainda era bem pequeno. Menor do que eu pensava ainda. Pois se eu vou ganhar, mas agora eu tenho que fazer. Amanhã a gente se encontra lá. Voltei para casa e fiquei rondando Glória. Que é, menino? Você bem podia levar a gente. Tem um caminhão que veio da cidade entupidinho de brinquedo. Ora, Zezé, eu tenho um montão de coisas para fazer. Tenho que passar, ajudar a Jandira a arrumar a mudança. Tenho que ver as panelas no fogo. Vem uma porção de cadetes de realengo. Além de colecionar, pregando um caderno retratos de Rodolfo Valentino, que ela chamava de Rude, ela tinha mania de cadete. Onde você já viu cadete às 8 horas da manhã? Quer me fazer de boba, garoto? Vai brincar, Zezé. Mas eu não fui. Até aqui, gente. Vocês têm alguma coisa para me falar do Zezé? Como que ele se via? Como que os outros o viam? Professora, quem tinha contato com o Zezé e conhecia ele, via ele um garoto muito travesso, muito custoso, ao mesmo tempo inteligente, sonhador, brincalhão, um moleque que realmente vivia a sua fase, porém um pouco mais bagunceiro que os demais, né? E vocês viram aqui nesse trecho também que o Zezé se via grande. Por um momento, ele pensou que ele não pudesse ganhar o brinquedo, não. Ainda perguntou para o coleguinha. O coleguinha falou: isso é um porqueirinho ainda. Então, isso mostra que na cabeça do Zezé, ele já não era mais uma criança, né? Estava se sentindo já um adulto aí. A percepção do outro fez ele voltar a lembrar que ele era uma criancinha. Ele E era ele muito conseguiu ser. preocupado com o irmão Hã? menor. Ele era muito preocupado com o irmão menor, Luiz, né? Muito preocupado. E o fato dele cuidar do irmão mais novo, dele, do Luiz, né, o fazia construir, ter essa responsabilidade mais cedo. Então, ele acabava não se vendo como criança, quase É. sempre. Mas ele era uma criancinha ainda, 5, 6 anos. Então, vamos continuar aqui a leitura. Sabe, Godóia, não é por mim, não. Eu prometi a Luiz que levava ele lá. Ele é tão pequenininho, criança nessa idade só pensa no Natal. Zezé já disse que não vou. Isso é conversa, é você que está querendo ir. Tem muito tempo para você ganhar Natal na vida. E se eu morrer? Morri sem ter ganhado esse Natal? Você não vai morrer tão cedo, meu velho. Vai viver 2 vezes mais do que o tio Edmundo ou o seu Benedito. Agora chega disso, vai brincar. Mas não fui. Fiz de um jeito que ela toda hora esbarrasse comigo. Ela ia na cômoda pegar não sei o que, dava comigo sentado na cadeira de balanço, pedindo com o olhar. Pedindo com o olhar fazia muito efeito nela.
Ela ia pegar água no tanque, eu estava sentado na soleira da porta olhando. Ia no quarto apanhar peças de roupa para lavar. Eu estava sentado na cama com as mãos no queixo, olhando. Aí ela não se aguentou. Chega, Zezé, já disse que não e não. Por amor de Deus, não fique me atazanando a paciência, vá brincar. Mas eu não fui. Isto é, pensei que não ia, porque ela me pegou, me carregou porta fora e me depositou no quintal. Depois entrou na casa e fechou a porta da cozinha e da sala. Não desisti. Fui ficando sentado de frente de toda janela que ela ia passar, porque agora ela estava começando a espanar a casa e a arrumar as camas. Ela dava comigo espiando e fechava a janela. Acabou fechando a casa todinha para não me ver. Diaba ruim, russa de mau pelo. Tomara que você nunca se case com um cadete. Tomara que você se case com um soldado raso, desses que não tem um tostão para engraxar a perneira. Quando vi mesmo que estava perdendo tempo, saí danado da vida e ganhei de novo o mundo da rua. Na rua, descobri Nardinho brincando com uma coisa. Estava de cócoras olhando, distraído da vida. Cheguei perto. Ele tinha feito uma carrocinha de caixa de fósforos e, e amarrado um besourão que nunca vira tão grande. Vou parar aqui no diabo só para perguntar para vocês novamente, ó, estou insistindo. Como é que o Zezé se via aqui nessa cena agora e como que ele está sendo visto pela Godóia? Insistente, professora. Ele insistia muito, né? Ele estava acreditando que ele ia conseguir na raça, né? Na marra. Aí, quando ele percebeu que não tinha como, ele desistiu e saiu para a rua. Encontrou o amigo dele com o besouro. Né? Quem tirou ele foi a irmã, a força botou ele para brincar, porque ele por si não ia desistir. Aqui ele está mostrando o poder dele de argumentação. Ele argumenta aqui falando uma hora que não é por ele, não. Ele não é criança, mas é pelo Luiz, pelo irmãozinho dele. Mas na mesma hora ele já usa uma estratégia que é da infância, assim, do olhar doce para comover o outro. Então veja como que o Zezé mescla e ele caminha com essa, vamos falar assim, com esse conflito dentro dele, né? Sou criança ou sou adulto? O que eu sou? Né? Tem hora que ele brinca de um jeito, como ele é criança, tem hora que ele age como adulto. E aí, seguindo a leitura, puxa, grande não é? Quer trocar? Por quê? Se você quiser figurinha. Quantas? 2? Tinha graça. Um besouro desses e você só dá 2 figurinhas? Besouro assim tem de monte no valão da casa do tio Edmundo. Por 3 ainda troco. Dou 3, mas não pode escolher. Assim não. Pelo menos 2 eu escolho. Tá bem. Dei uma de Laura Laplante, que eu tinha muitas repetidas, e ele escolheu uma de Ruth Gibson e outra de Patsy Ruth Miller. São pessoas que eu não conheço, tá, gente? Mas são provavelmente artistas da época. Peguei o besouro, enfiei no bolso e fui-me embora. Depressa, Luiz. Glória vai comprar pão e Jandir está lendo na cadeira de balanço. Saímos nos espremendo pelo corredor. Fui ajudar ele a desaguar. Faz bastante que na rua ninguém pode fazer de dia. Aqui nesse trechinho do diálogo dele com o amiguinho, vocês conseguem ter alguma ideia do que aconteceu, o que ele fez? Eu acho que ele queria... Ele tinha tomado muita água, muito líquido, ele estava querendo desaguar a palavra, né? Não, o diálogo do besouro. O diálogo do besouro. Fala, amor. Pode falar, Cida. Pode falar dos meninos aí também. A Isadora colocou que eles estavam trocando o besouro pela figurinha.
Beleza, Isadora. Você consegue perceber que o Zezé aí, ele está negociando, Isso. Uhum. Ele agiu não quase é? como um adulto. Quase como um adulto. Essa questão de negociar não é próprio de uma criança de 5, 6 anos. Onde será que o Zezé aprendeu isso? E ele foi Aí muito tá. esperto, professora, porque ele Hum, passou pro amigo dele, né, as figurinhas repetidas que ele tinha. E o amigo dele nem tinha o direito de escolher. Exato, Rosário. O amiguinho até escolheu duas, só que ele passou as repetidas que ele tinha. Então, ele usou uma estratégia ainda para poder tirar vantagem, não foi? Então, vamos seguir na leitura. Bem que lavei o rosto dele, não? Ah, isso mesmo aqui, ó. Você quer continuar, Cida? Não, professora. Então, tá bom. Então, finalizando tá. onde você parou. Ah, obrigada. Depressa, Luiz. Glória foi comprar pão e Jandir está lendo na cadeira de balanço. Saímos nos espremendo pelo corredor. Fui ajudar ele a desaguar. Faz bastante que na rua ninguém pode fazer de dia. Depois, no tanque, lavei o rosto dele, fiz o mesmo e voltamos para o quarto. Vesti ele sem fazer barulho, calcei seus sapatinhos. Porcaria, esse negócio de meia só serve para atrapalhar. Abotoei o seu terninho azul e procurei o pente. Mas o cabelo dele não sentava. Precisava fazer alguma coisa. Não tinha nada em canto algum, nem brilhantina, nem óleo. Fui na cozinha e voltei com um pouco de banha na ponta dos dedos. Esfreguei a banha na palma da mão, cheirei antes. Não fede nada. Sapequei os cabelos de Luiz e comecei a penteá-los. Aí a cabeça dele ficou linda, cheia de cachinhos, que parecia um São João de carneirinho nas costas. Agora você fica em pé aí para não se amarrotar, que eu vou me vestir. Enquanto enfiava as calças e a camisinha branca, olhava meu irmão. Como ele era lindo, não havia ninguém mais bonito em Bangu. Calcei os meus sapatinhos tênis, que tinham que durar até quando eu fosse para a escola no outro ano. Comecei a olhar Luiz. Lindo como estava e arrumadinho. Dava até para confundir com o menino Jesus mais crescidinho. Aposto como ele vai ganhar presente para burro quando olharem para ele. Estremeci. Glória acabara de voltar e colocava o pão sobre a mesa. O papel fazia aquele barulho nos dias que tinha pão. Saímos de mãos dadas e nos postamos diante dela. Ele não está lindo, Godóia? Fui eu que arrumei. Em vez de se zangar, ela se encostou na porta e olhou para cima. Quando abaixou a cabeça, estava com os olhos cheios d'água. Você está lindo também. Oh, Zezé. Se ajoelhou e tomou minha cabeça contra o seu peito. Meu Deus, por que a vida há de ser tão dura para uns? Conteve-se e começou a nos arrumar direitinho. Eu disse que não poderia levar vocês. Não posso mesmo, Zezé. Tenho tanto que fazer. Primeiro, vamos tomar café enquanto penso alguma coisa. Mesmo que quisesse, não dava tempo de eu me arrumar. Botou a nossa canequinha de café e cortou o pão. Continuava a olhar aflitamente para nós dois. Tanta força para ganhar umas porcarias de uns brinquedos vagabundos. Também eles não podem dar coisa muito boa para tanto pobre que existe. Fez uma pausa e continuou. Talvez seja a única oportunidade. Não posso impedir que vocês vão. Mas, meu Deus, vocês são muito pequenininhos. Eu levo ele direitinho. Dou a mão o tempo todo, Godóia. Nem precisa atravessar o Rio São Paulo. Mesmo assim, é perigoso. Não é, não. E eu tenho senso de orientação. Ela riu dentro da sua tristeza. Quem ensinou isso agora? Tio Edmundo.
Ele disse que Luciano tinha. E se Luciano, que é menor que eu tenho mais. Vou falar com Jandira. É perder tempo. Ela deixa assim, Jandira só vive lendo romance e pensando nos namorados, nem se importa. E aí paro aqui novamente a leitura e pergunto para vocês, por esse trecho aqui dá para a gente saber como é que é a vida do Zezé e da família? Muitas vezes a gente deixa passar informações valiosas, gente, sobre o personagem. E a gente consegue perceber sobre a vida deles, sobre as condições sociais deles, pelas atitudes. Vocês conseguem perceber aqui? Sim, professora. Dá para perceber que ele está querendo tanto ir nesse lugar porque ele quer pegar os brinquedos, né? Porque normalmente ele não ganha, né, dos pais por conta da situação financeira deles. E esse aqui fica bem evidente, né? Mas fica evidente para você Isso. também que eles passam até necessidade de alimento. Sim, por conta, né, do caso do pão, que ele comenta que quando escuta o barulho do saquinho é porque tem pão nesse dia. Exatamente. Tem pão neste dia. Então, sinaliza para a gente isso e sinaliza o porquê que Zezé aprende. Ele aprende porque ele quer algo mais da vida. Então, ele busca se superar, busca viver situações para poder conseguir um brinquedinho. Vamos seguir aqui a leitura. Professora, e é emocionante também a leitura durante o momento que ele está arrumando o irmãozinho, ele passa uma generosidade, um amor muito grande pelo irmão, mostra que realmente ele queria ir naquele, sair para ir pegar os brinquedos, conseguiu convencer a irmã dele desse sentimento da pobreza, né, nesse sentido, que ela também vive isso junto com ele, e passa para a gente esse sentimento de, Manu, não tira o raciocínio não, filha. Professora, a minha menininha, eu não sei se eu falo, se eu observo ela aqui, quase que ela caiu aqui. Mas tranquilo, professor, seguindo a leitura, eu vou prestar mais atenção no raciocínio aqui. Não, pode ficar tranquilo. É assim mesmo que a gente está em casa. Ô, Jacó, você trouxe aqui uma reflexão tão importante do livro, porque a dureza da vida do Zezé, ele transmite para a gente, com a gente chama isso de lirismo, né? Com uma emoção, uma delicadeza tão grande, Sim. que emociona a gente, porque ele poderia simplesmente falar, não tem pão todo dia, não tem comida todo dia, eu queria alguns brinquedos, mas não. Ele quis mostrar pelo lado do afeto, pelo lado do amor ao irmão, né, do cuidado ao irmão, dessa busca por um brinquedo, que é uma forma, né, uma forma de escrever. E a aluna Gabriela, ela está falando que ele era muito responsável também pelo cuidado com o irmãozinho. Concordo plenamente, Gabi. Ele mostrava muita responsabilidade e você vê, Gabi, que ele assumia para si, né, o menino de 5, 6 anos está assumindo que vai ir para a cidade com o irmãozinho mais novo e que não tinha problema não, porque ele cuidava do irmãozinho. Sim, verdade. Você estava um Então, desafio. Não é verdade, Gabi? Hoje em dia às vezes, uns meninos assim, de 12, 13, 14 anos, claro que a sociedade é outra, né? Mas os meninos hoje estão com mais medo, né? Da vida, talvez. Não, eu só estou colocando aqui uma coisa que eu penso, para vocês me dizerem se concordam ou se não concordam. A gente vai lendo e vai conversando. Sim, porque a realidade dele, que ele estava vivendo, era muito difícil. Dá até para ver. É a irmã que fala que eles estão conversando no café, que eu perdi? Que ela também sente muito pela realidade do Zezé e do outro irmão também. Exatamente. E vocês perceberam que a Godoia é a irmã, mas ela assume a função de mãe? Sim, bastante. Não é? Bastante. Porque a mãe estava na fábrica trabalhando, né? Trabalhava o dia todo.
Então, Godoy é uma menina que jamais, mesmo que ela nunca dê à luz a nenhum filho, jamais vai se poder dizer que ela não sabe o que é ser mãe, né? Porque Godoy cuida dos irmãos, limpa a casa, preocupa se você está limpinho, preocupa com a segurança. Então, vamos seguindo. Vamos fazer o seguinte: acabem com o café. Olha aqui a atitude da Godoy. Vamos fazer o seguinte: acabem com o café e nós vamos para o portão. Se passar gente conhecida que for para aquele lado, eu peço para acompanhar vocês. Nem quis comer pão para não demorar. Fomos para o portão. Não passava ninguém, só o tempo. Mas acabou passando. Lá vinha seu paixão, o carteiro. Cumprimentou Glória, tirou o cap e se prontificou a nos acompanhar. Glória beijou Luiz e me beijou, comovida. Perguntou sorrindo: e aquele negócio de soldado raso e de perneira? É mentira! Não foi de coração. Você vai casar com um major de aeroplano cheio de estrelinha no ombro. Olha, inteligente. Por que vocês não foram com o Totoca? Totoca disse que não ia lá e que não estava disposto a rebocar bagagem. Saímos. Seu paixão mandava a gente andar na frente e entregar cartas nas casas. Depois, apressava o passo e pegava a gente. Tornava a repetir a ação seguidamente. Quando chegamos na Rio São Paulo, ele riu e falou: meus filhos, estou com muita pressa, vocês estão atrasando o meu serviço. Agora vocês vão por ali, que não tem perigo algum. Saiu apressado, com um maço de cartas e papéis debaixo do braço. Pensei revoltado. Covarde, abandonar duas criancinhas na estrada depois de ter prometido à Glória que levava a gente. Peguei a mãozinha de Luiz com mais força e continuamos a andar. O cansaço começava a se manifestar nele. Cada vez diminuía os passos. Vamos, Luiz, está pertinho. Tem muito brinquedo. Ele andava um pouco mais depressa e voltava a atrasar. Zezé, estou cansado. Vou carregar você um pedacinho, quer? Ele abriu os braços e eu carreguei um pouco. Ah, que ele pesava como um chumbo. Quando chegamos na Rua do Progresso, quem estava bufando era eu. Agora você anda mais um pedacinho. O relógio da igreja bateu 8 horas. E agora? Era para a gente estar lá às 7h30. Mas não faz mal. Tem muita gente e vai sobrar brinquedo. Tem um caminhão cheio. Zezé, meu pé está doendo. Abaixei. Vou desabotoar um pouco o cordão que melhora. Íamos cada vez mais devagar. Parecia que o mercado não chegava nunca. E depois ainda tínhamos que passar a escola pública e virar à direita na rua do Cassino Bangu. O pior era o tempo que voava de propósito. Mortos de cansaço, chegamos lá. Não havia ninguém. Nem parecia que houvera distribuição de brinquedo. Mas houvera sim, porque a rua estava cheia de papel de seda amarrotado. A areia estava toda colorida de papel rasgado. Meu coração começou a inquietar-se. Chegamos de frente e seu coquinho estava fechando as portas do cassino. Eu vou continuar a leitura aqui, que aí a gente emenda e já faz o comentário, tá bom? Falei afogueado para o porteiro. Seu coquinho já acabou tudo? Tudo, Zezé, vocês vieram muito tarde. Foi uma enchente. Fechou meia porta e sorriu com bondade. Não sobrou nada, nem para os meus sobrinhos. Fechou a porta toda e veio para a rua. Ano que vem vocês precisam vir mais cedo, seus dorminhocos. Tenho que parar aqui. Como é que vocês estão enxergando aqui o que Zezé está vivendo com o coitadinho do Luiz? Decepção, né, tadinho? Ele carregou o irmão, chegou cansado, a expectativa era muito grande, até aí foi uma decepção muito grande para ele, né? Nossa, grande demais, coitadinho. Depois de tudo que ele teve que fazer, não é para poder
conseguir ir até a cidade. Eu fiquei muito chateada com o carteiro, abandonar as crianças no meio da rua. Não tinha responsabilidade nenhuma. E o Zezé não desistiu mesmo assim, né? O Zezé arrumou o irmãozinho dele, falou que quando vissem ele todo arrumadinho, iam dar um monte de presente. Mas acabou que eles nem chegaram a tempo. E a fala que eles receberam no final disso tudo foi qual? Eu parei aqui. Chamaram eles de quê? De dorminhocos. Dorminhocos. A pessoa ainda não sabia o que tinha acontecido com eles, todo o percurso, tudo que eles sofreram, e eles ainda foram julgados, né? Foi julgado. Então, vamos seguindo aqui. Tudo isso faz parte, tudo isso vai compondo o nosso jeito de ser, o que a gente acaba tendo medo, como a gente reage às situações, né? Como que a gente age diante dos outros. Então, vamos seguindo. Não faz mal. Bem que fazia. Estava tão triste e decepcionado que preferia morrer a que tivesse acontecido aquilo. Vamos sentar ali. A gente precisa descansar um pouco. Estou com sede, Zezé. Quando a gente passar no seu Rosenberg, a gente pede um copo d'água. Chega para nós dois. Só então ele descobriu toda a tragédia. O Luiz, né? Nem falou. Olhou para mim, fazendo beicinho e os olhos boiando. Não faz mal, Luiz. Você sabe o meu cavalinho, Raio de Luar? Eu vou pedir a Totoca mudar o cabo dele e dar de Papai Noel para você. Mas ele fungou comprido. Não faça isso. Você é um rei. Papai diz que batizou você de Luiz porque era o nome de rei. E rei não pode chorar na rua, de frente dos outros, viu? Encostei a cabeça dele no meu peito, fiquei alisando o seu cabelo encaracolado. Quando eu crescer, eu vou comprar um carro bonito como o do seu Manuel Valadares, aquele do português. Você se lembra? Aquele que passou perto da gente uma vez na estação quando a gente estava dando adeus para o Mangaratiba. Pois é, vou comprar um carrão lindo daquele, cheio de presente e só para você. Mas não chore, que um rei não chora. Meu peito explodiu numa mágoa enorme. Juro que vou comprar, nem que tenha de matar e roubar. Marca essa frase. Juro que vou comprar, nem que tenha de matar e roubar. Por dentro, não era meu passarinho que comentava aquilo. Devia ser meu coração. Só assim mesmo, porque o menino Jesus não gosta de mim, não gosta até do boi e do burrinho. Ele gosta até do boi e do burrinho do presépio, mas de mim não. Ele se vingava porque eu era afilhado do diabo, se vingava de mim deixando de dar presente ao meu irmão. Mas Luiz não merecia isso, ele era um anjo. Nenhum anjinho do céu podia ser melhor do que ele. Aí as lágrimas me desceram covardemente. Zezé, você está chorando? Faça logo. Mesmo eu não sou um rei como você. Sou uma coisa que não presta para nada. Um menino muito malvado, bem malvado mesmo. Só isso. Totota, você tem ido na casa nova? Não. Você tem ido? Sempre que posso, dou um pulo lá. Mas por que tudo isso? Quero saber se Minguinho está bem. Que diabo é Minguinho? É o meu pé de laranja lima. Você arranjou um nome que se parece muito com ele. Você é danado para achar as coisas. Como ele está? Não cresceu nada. Aqui eu preciso parar um pouquinho com vocês, para vocês me falarem o que vocês tiram desse trecho aqui do Zezé, como que ele se sentia, e a respeito do cuidado sobre ele mesmo e sobre os outros. Ele se sente um nada. Mas por que é isso? Sendo que ele se preocupa com o irmão dele, né? Ele se sacrifica. Aí ele tá achando que ele realmente é o que as pessoas em volta estão falando para ele. Eu acho. Exato. Quem que falou? Eu não estou vendo o nome. Eu, Gabriela, professora. Ah, Gabi. Não, tá. Tem hora que ela gosta de... Ô, Gabi, é isso mesmo. Ô, Gabi, vai estimulando seus colegas aí a darem opinião também, viu? Mas eu concordo plenamente com você.
Vê aí se você estimula os seus colegas. Ele acha que foi por culpa dele que não conseguiu pegar os brinquedos. E ele se sentiu culpado porque ele acha que o irmão dele é um anjo. E ele é o culpado disso tudo, sendo que ele não tem culpa nenhuma. Deu muita dor. Ele não tem culpa nenhuma. Ele se acha um nada, se acha danado, porque os outros falam isso para ele. Falam tanto. Os outros rotularam ele assim. Porque ele é muito, ele gosta de brincar e gosta de criar, né? Toda vez que a gente fala que a pessoa gosta de criar, de inventar, ela gosta de fazer arte. Então a gente fala que ele é arteiro. Então ele é associado. Portanto, ele mesmo fala que ele é afilhado do diabo. É. E ele não tirou isso da própria cabeça. Foi alguém que falou isso para ele. E ele falou que essa parte é muito forte. Ele fala, juro que vou comprar, nem que tenha de matar e roubar. E quantos Zezés nós conhecemos que não receberam o carinho necessário e chegaram a esse ponto de matar e de roubar? A força de querer mudar a realidade, que tá tão difícil, é tanta que acaba pensando em fazer essas coisas mesmo. Exatamente. Acaba sendo poderia ser uma fuga, né, para alcançar o que está fazendo eles. Ele acaba achando que a única saída para conseguir comprar o brinquedo pro irmão é matando e roubando. Exatamente. Então guarda bem isso na mente, porque o Zezé trilhou um caminho diferente. Ele não fez isso de matar e roubar. E aí nós vamos descobrindo por quê. Até agora a gente está pensando que ele se sente um lixo, ele acha que não vale nada. E ele fica se perguntando por que faz mal para o Luiz, para outras pessoas que são boas. E até então ele acha que ele é um lixo. Nós vamos seguindo. Talvez não dê para ler tudo, porque é rico, mas o que mais importa é a gente ir parando e ir conversando, tá bom? Se não der tempo de ler tudo, tem que sofrer, não precisa sofrer, não. Ok. Então vamos ver. Cresce se você fica espiando o tempo todo. Está ficando bonito? É assim que você queria o cabo? Era, Totoca, porque você sabe fazer tudo bem. Você faz gaiola, galinheiro, viveiro, cerca, cancela. Isso é porque nem todo mundo nasceu para ser poeta de gravata de laço. Mas se você quisesse mesmo, aprendia. Acho que não. Para isso é preciso a pessoa ter inclinação. Ele parou um instante, me olhou entre rindo e reprovando aquela possível novidade de tio Edmundo. Na cozinha, Dindinda tinha vindo para fazer rabanada molhada no vinho. Era a ceia de Natal. Era tudo. Eu comentei para a Totoca e olhei lá. Tem gente que nem tem isso. Tio Edmundo foi quem deu o dinheiro para o vinho para comprar as frutas da salada do almoço de amanhã. Totoca estava fazendo um trabalho de graça porque soube a história do Cassino Bangu. Do jeito Luiz ia ganhar uma coisa velha, usada, mas muito linda e que eu gostava muito. A gente não pode deixar de refletir aqui que Zezé abria mão de ter algo dele para dar ao irmão, né? Para doar ao outro. Totoca, fale. Será que a gente não vai ganhar nada de Papai Noel? Acho que não. Diga sério, você acha que eu sou tão ruim, tão malvado como todo mundo diz? Malvado não. O que acontece é que você tem o diabo no sangue. Quando chega o Natal, eu queria tanto não ter, eu gostava tanto que antes de morrer uma vez na vida, nascesse um menino Jesus em vez de menino diabo para mim. Quem sabe se ano que vem? Por que você não aprende e não faz como eu? E como é que você faz? Não espero nada. Assim a gente não fica desapontado. Mesmo o menino Jesus não é essa coisa tão boa que todo mundo fala, que o padre conta, nem que o catecismo diz. Fez uma pausa e ficou indeciso se contava o resto do que pensava ou não. E como é, então? Bem, vamos dizer que você foi muito levado. Não mereceu. Mas Luiz é um anjo e Glória também. E eu? Bem, você às vezes é meio pegador das minhas coisas, mas é muito bonzinho.
E lá, bate com uma força, mas é boa. Um dia vai costurar minha gravata de laço. E Jandira? Jandira é daquele jeito, mas não é ruim. E mamãe? Mamãe é muito boa, só me bate com pena e devagar. E papai? Ah, esse não sei. Ele nunca tem sorte? Eu acho que ele deve ter sido como eu, o ruim da família. Pois então, todo mundo é bom na família. E por que o menino Jesus não é bom pra gente? Vai na casa do doutor Falhalber e veja o tamanho da mesa cheia de coisas. Na casa dos Vilas Boas, também. Na casa do doutor Adalto Luz, nem se fala. Minha cachorrinha, gente, desculpa. Pela primeira vez, eu vi que Totoca estava quase chorando. Por isso que eu acho que o menino Jesus só quis nascer pobre para se mostrar. Depois, ele viu que só os ricos é que prestavam. Mas não vamos mais falar disso. Pode ser até que o que eu falei seja um pecado muito grande. Ele ficou tão abatido que nem quis mais conversar, nem mesmo queria levantar os olhos do corpo do cavalo que alisava agora. Só queria fazer a pergunta para vocês aqui se realmente ele estava sendo injusto com Jesus aqui. O que vocês acham? Acham nada, gente? A minha opinião, né, professora? Eu não sei, na minha. Não, fique Eu acho relaxa. que é, menino Jesus não tem nada a ver, não. Certo, fala a sua opinião aí. Por que que o Zezé será que colocou a culpa no menino Jesus? A Clara Ferreira, ela tá falando para você repetir a pergunta que o áudio está falhando. Tá, desculpa, então. Perguntei se você acha que o Zezé foi muito injusto com o menino Jesus aqui nesse momento, que ele questionou o menino Jesus. Essa parte aqui, professor, que ele disse, por isso que eu acho que o menino Jesus só quis nascer pobre para se mostrar. Uhum. Eu acho que ele estava fazendo um lamento, né? Se lamentando e colocando um pouco de culpa, jogando a culpa do acontecimento da vida dele, no geral, até mesmo no menino Jesus, mas devido à situação que ele vivia, que ele estava passando. Eu Beleza, acho. deixa eu ouvir mais, gente. Aí, Cida, pode falar sua opinião, Cida. Eu falei, professora, na minha opinião, eu acho que é injusto jogar a culpa no menino Jesus. Ok. Também amo Jesus. O pessoal que está falando aí, na opinião aí dos meninos no A chat, Alexia quer falar. pode falar, Alexia. A Na Clara falou, acho que foi porque está falando da boca para fora, por estar triste, por não conseguir o que ele queria e precisava. Posso falar? Certo. Pode. Olha, na minha opinião, eu acho que não foi injusto, mas também não foi justo, né? Como dizer assim, foi meio termo. Porque, tipo, não parece que ser aquela pessoa que, tipo, já ouviu falar, tipo, a história toda de Jesus. Só sabe o básico, Jesus nasceu na manjedoura, no Natal, por isso a gente comemora o Natal, que ele foi crucificado, essas coisas. O básico a gente aprende. Aí tá culpando, achando assim que todo mundo fala que Jesus foi um menino bom, que a gente tem que, tipo, obedecer igual a todos ele. Igual a ele, né? Aí ele tá culpando que todo mundo fica falando que ele tem o diabo no corpo. Aí, né? Ele fica achando que Jesus só quis se mostrar. Entendi. Todo mundo que, tipo, ele pensa, quem nunca errou na vida? Então, meio que assim, eu só quis se mostrar. Entendi. Ué, eu concordo com vocês, gente. Eu acho que foi um momento de desabafo, realmente, do Zezé, porque a gente tem que pensar que ele está trazendo para a gente uma crença, né, que está muito presente no nosso meio social. E a crença é de que se Jesus nos ama, se Deus nos ama, por que sofremos, né? Ele trouxe foi essa reflexão aqui nesse momento. E por que que o outro é rico e eu sou pobre? Aqui ele ainda não tinha a percepção de que existem as desigualdades sociais, né?
e que existem, que é isso, não depende de Deus e de Jesus, porque existe o livre-arbítrio, né? Então, as pessoas tomam decisões e geram a desigualdade social. Então, foi um momento de desabafo dele, concordo com vocês. Então, vamos seguir na Eu também leitura. queria acrescentar aqui que também não é culpa que ele tá. Que eu acho que também não é culpa dele, tipo assim, é culpa da família e todo mundo que chama ele de que tem diabo no corpo. Uma pessoa pronta não significa ter o diabo no corpo. Ela só pronta. Ela só pronta. Se ela tem diabo no corpo, a criança cresce achando que tem, eu acho que é normal. Acho que é anormal, né? Sim, dá pra ver que ele tá muito preocupado com isso. Pode ir puxando outras colegas aí para terem coragem de dar opinião, viu? Que eu estou gostando, já está aparecendo mais gente falando. E eu concordo totalmente com vocês. Aqui, na verdade, a gente não precisa falar nem de culpa, né? Na verdade, é uma falta de entendimento de que o Zezé aprende fazendo as coisas e é curioso. Então, nesse aprender fazendo e ser curioso, às vezes ele faz coisas erradas, porque ele aprende fazendo. Né? Então, ele não é aquela pessoa que vai fazer mestrado, doutorado, para poder ter coragem de falar, não, ele vai e faz. Então, é mais essa falta de entendimento da família, que também ninguém está preparado, né? A gente aprende a conviver e a entender o outro convivendo. Então, vamos lá, pessoal. É tão triste que nem dava vontade de pensar. Todo mundo comeu em silêncio e papai só provou um pouco de rabanada. Não quisera fazer a barba nem nada. Nem foram à missa do galo. O pior era que ninguém falava nada com ninguém. Parecia mais o velório do menino Jesus do que o nascimento. Papai pegou o chapéu e saiu. Saiu mesmo de tamancos, sem dar até logo, nem desejar felicidades. Acho que foi por isso que não deu boas festas. Dindinha tirou o lencinho, limpou os olhos e pediu para ir embora com o tio Edmundo. O tio Edmundo botou uma pratinha de 500 réis na minha mão e outra na mão de Totoca. Talvez ele quisesse dar mais e não tinha. Talvez ele quisesse, em vez de dar para a gente, estar dando para os seus filhos lá na cidade. Foi por isso que eu o abracei. Talvez o único abraço da noite de festas. Ninguém se abraçou ou quis dizer nada de bom. Mamãe foi para o quarto. Garanto que ela estava chorando escondido. E todos estavam com vontade de fazer o mesmo. Lala foi deixar tio Edmundo e Dindinha no portão e comentou quando eles se afastaram, andando devagarinho, devagarinho. Parece que estão velhinhos demais para a vida e cansados de tudo. A mãe triste, desculpa, o mais triste é que o sino da igreja encheu a noite de vozes felizes e alguns foguetes se elevaram aos céus para Deus espiar a alegria dos outros. Quando voltamos para dentro, Glória e Jandira tampavam a louça usada e Glória tinha os olhos vermelhos, como se estivesse chorado doido. Disfarçou e disse para Totoca e eu: está na hora de criança ir para a cama. Ela falava isso e olhava para a gente. Ela sabia que naquele momento não havia criança mais ali. Todos eram grandes, grandes e tristes, ceando a mesma tristeza aos pedaços. Talvez que a culpa de tudo tenha sido a luz do lampião meio mortiça que substituíra a luz que a Light mandara cortar. Talvez. Feliz era o reizinho, que dormia com o dedo na boca. Botei o cavalinho em pé bem perto dele. Não pude evitar de passar as mãos de leve em seus cabelos. Minha voz era um rio imenso de ternura. Meu pequenucho. Quando toda a casa estava às escuras, eu perguntei baixinho: estava boa a rabanada? Não estava, Totoca? Nem sei, não provei. Por quê? Fiquei com uma coisa entalada no gogó que não passava nada. Vamos dormir. O sono faz a gente esquecer tudo. Eu me levantara e fazia barulho na cama. Onde você vai, Zezé? Vou botar meu tênis do lado de fora da porta. Não ponha, não. É melhor. Vou pôr sim. Quem sabe? Se não vai acontecer um milagre. Sabe, Totoca? Eu queria um presente. Um só. Mas que fosse uma coisa novinha, só para mim.
Ele virou para o lado e enfiou a cabeça embaixo do travesseiro. Mal acabei de acordar e chamei Totoca. Vamos ver? Eu digo que tem. Eu não iria ver, pois eu vou. Abri a porta do quarto e os sapatinhos tênis estavam vazios. Para minha decepção, Totoca aproximou-se limpando os olhos. Não falei? Uma mistura de tudo criou-se na minha alma. Era ódio, revolta e tristeza. Sem poder me conter, exclamei. Como é ruim a gente ter pai pobre. Desviei meus olhos do tênis para uns tamancos que estavam parados à minha frente. Papai estava em pé nos olhando. Seus olhos estavam enormes de tristeza. Parecia que seus olhos tinham crescido tanto, mas crescido tanto, que tomavam toda a tela de cinema Bangu. Havia uma mágoa dolorida tão forte nos seus olhos que se ele quisesse chorar não ia poder. Ficou um minuto que não acabava mais nos fitando, olhando, né? Depois, em silêncio, passou por nós. Estávamos estatelados sem poder dizer nada. Ele apanhou o chapéu sobre a cômoda e foi de novo para a rua. Só então Totoca me tocou no braço. Você é ruim, Zezé. Ruim como cobra. É por isso que... Calou-se emocionado. Eu não vi que ele estava ali. Malvado, sem coração. Você sabe que papai está desempregado há muito tempo. Foi por isso que ontem eu não podia engolir, olhando o rosto dele. Um dia você vai ser pai, vai saber o quanto dói uma hora dessa. Por mais, eu chorava. Mas eu não vi, Totoca, eu não vi. Sai de perto de mim. Você não presta para nada mesmo. Suma. Tive vontade de sair correndo pela rua e me agarrar chorando às pernas de papai. Dizer que fora muito mal mesmo, mas continuava parado, sem saber o que fazer. Precisei me sentar na cama e de lá espiava os sapatinhos tênis no mesmo canto, vazio de tudo. Vazio como meu coração que flutuava sem governo. Por que fui fazer isso, meu Deus? Logo hoje, porque eu tinha de ser mais malvado ainda quando tudo já está tão triste. Com que cara eu vou olhar para ele na hora do almoço? Nem a salada de frutas vai conseguir descer. E os olhos grandes dele, como tela de cinema, estavam grudados me olhando. Fechava os olhos e enxergava os olhos grandes. Bati com o calcanhar na minha caixa de sapato e tive uma ideia. Talvez assim papai me perdoasse toda a maldade. Abri a caixa de Totoca e apanhei emprestado mais uma lata de graxa preta, porque a minha estava no fim. Não falei com ninguém. Saí caminhando triste pela rua sem sentir o peso da caixinha. Parecia que eu estava caminhando sobre os olhos dele, doendo dentro dos olhos dele. Era muito cedo e todo mundo devia estar dormindo por causa da missa e da ceia. A rua estava cheia de crianças, exibindo e comparando os brinquedos. Aquilo me abateu mais. Todos eram meninos bons. Nenhuma daquelas crianças nunca faria o que eu fiz. Será, gente? Vai se perguntando aí. Parei perto da miséria e fome, esperando encontrar um freguês. O botequim estava aberto até nesse dia. Não era à toa que tinham posto aquele apelido nele. Vinha gente de pijama, de chinelos, de tamancos, mas sapato mesmo nenhum. Não tomara nem café e nem sentia nenhuma fome. Minha dor era muito maior que qualquer fome. Andei até a Rua do Progresso, rodei o mercado, sentei na calçada da padaria de seu Rosenberg e nada. As horas foram se ligando às horas. E não conseguia nada. Mas tinha que conseguir. Tinha. O calor aumentou e a correia da caixa doía no meu ombro, sendo preciso trocar a caixa de posição. Senti cedo e fui beber na biquinha do mercado. Sentei no degrau da porta da escola pública, que breve deveria me receber. Botei a caixa no chão e desanimei. Encostei a cabeça nos joelhos como um boneco e fiquei sem vontade de nada.
depois escondia o rosto entre os joelhos, cobrindo-o com os braços. Era melhor morrer do que voltar para casa sem o que pretendia. Um pé bateu na minha caixa e uma voz conhecida e amiga me chamou. Ei, seu engraxate, quem dorme não ganha dinheiro. Suspendi o rosto sem acreditar. Era seu Coquinho, o porteiro do cassino. Colocou um pé e eu primeiro passei o pano, depois molhei o sapato e enxuguei. Depois é que comecei a passar a graxa com cuidado. Senhor, pode por favor levantar um pouco a calça? Ele obedeceu ao pedido. Engraxando hoje, Zezé? Nunca precisei como hoje. E o Natal como foi? Foi regular. Bati com a escova na caixa e ele trocou o pé. Repeti a manobra e comecei então a lustrar. Quando acabei, bati na caixa e ele retirou o pé. Quanto, Zezé? 200 réis. Por que só 200 réis? Todos cobram 400. Só quando eu for um bom engraxate mesmo é que posso cobrar tanto. Por enquanto, não. Apanhou 500 réis e me deu. O senhor não quer pagar depois? Eu não fiz nada até agora. Fique com o troco para o Natal. Até logo. Boas festas, seu Coquinho. Talvez ele tivesse vindo engraxar por causa do que acontecera 3 dias antes. O dinheiro no bolso me deu um certo ânimo que não durou muito. Já passava de 2 horas da tarde, gente dançava pelas ruas e nada. Ninguém, nem para tirar o pó e soltar um tostão. Fiquei perto de um poste da Rio São Paulo e soltava de vez em quando a minha voz fina. Graxa, freguês! Graxa, patrão! Graxa para ajudar o Natal dos pobres? Um carro de rico parou perto, eu aproveitei para gritar sem esperança alguma. Uma mãozinha, doutor? Só para ajudar o Natal dos pobres? A senhora bem vestida e os meninos atrás no carro ficaram me espiando. A senhora se comoveu. Coitadinho, tão pequeno e tão pobrezinho. Dê qualquer coisa a ele, Arthur. Mas o homem me analisou, desconfiado. Isso é malandrinho e dos vivos. Ele está se aproveitando do tamanho do dia. Mesmo assim eu vou dar. Vem cá, menino. Abriu a bolsa e esticou a mão pela janela. Não, senhora, obrigado. Eu não estou mentindo, não. Só quem precisa muito trabalha num dia de Natal. Apanhei a caixa e coloquei no ombro e fui andando devagar. Hoje não tinha nem mais forças de ter raiva. Mas a porta do carro abriu-se e o menininho desatou a correr para perto de mim. Tome, garoto. Mamãe mandou dizer que ela não acredita que você seja mentiroso, não. Botou mais 500 réis no meu bolso e nem esperou que agradecesse. Só ouvi o ronco do motor se afastando. 4 horas já tinham passado e eu continuava com os olhos de papai me martirizando. Fui procurando o caminho de volta. 10 tostões não davam. Em todo caso, podia ser que o miséria e fome me fizesse mais barato ou me permitisse pagar o resto outro dia. Num canto de uma cerca, uma coisa me chamou a atenção. Era uma meia preta e furada de mulher. Abaixei e apanhei. Rodei ela na mão e ela ficou fininha. Guardei a meia na caixa pensando, dá uma bela cobra. Mas briguei comigo mesmo. Outro dia, hoje de jeito nenhum. Cheguei perto da casa do Vilas Boas. A casa tinha um jardim grande e o chão era todo acimentado. Serginho rodava entre os canteiros numa bela bicicleta. Botei o rosto na grade espiando. Era toda vermelha e com pedaços e riscos amarelos e azuis. O metal alumiava de brilhante. Serginho viu e ficou se exibindo para mim. Corria, fazia curvas, dava freada que chegava a chiar. Então se aproximou de mim. Gostou? É a bicicleta mais linda do mundo. Venha para perto do portão que você ainda vê melhor. Serginho era da idade e da mesma aula que Totoca.
Fiquei com vergonha dos meus pés descalços porque ele calçava uns sapatos de verniz, usava meia branca e ligas de elástico vermelho. O brilho do sapato refletia tudo. Até os olhos de papai começaram a me olhar no brilho. Engoli em seco. O que foi, Zezé? Você está esquisito. Nada. De perto ela é mais bonita. Você ganhou de Natal? Ganhei. Ele desceu da bicicleta para conversar melhor e abriu o portão. Ganhei foi coisa. Uma vitrola, 3 ternos, um monte de livros de história, caixas de lápis de cor das grandes, uma caixa com todos os jogos, um avião que mexe a hélice, 2 arcos com uma vela branca. Abaixei a cabeça e me lembrei do menino Jesus que só gostava de gente rica, como Totoca falara. E foi, Zezé? Nada. E você? Ganhou muita coisa? Balancei a cabeça negativamente sem poder responder. Mas nada? Nada mesmo? Esse ano não houve Natal lá em casa. Papai ainda está desempregado. Não é possível? Vocês nem tiveram castanhas, avelãs, nem vinho? Só rabanadas que Dindinha fez e café. Serginho ficou pensativo. Zezé, se eu convidar, você aceita? Estava adivinhando o que era, mas mesmo sem ter comido nada, não tinha vontade. Vamos lá dentro, mamãe faz um prato para você, tem tanta coisa, tanto doce. Não me arriscava. Tinha sido muito judiado nesses dias. Por mais de uma vez já tinha escutado. Já não lhe disse para não trazer moleque de rua para dentro de casa? Não, muito obrigada. Está bem. E se eu pedir à mamãe para fazer um pacote de castanhas e coisa para você levar para o seu irmãozinho? Você leva? Também não posso. Tenho que acabar de trabalhar. Vocês estão aí, gente? Tá a leitura, eu estou aqui engrenada na leitura para a gente dar as últimas falas. Tá no fim. Estão aí? Sim, professor. Sim, professor, estamos seguindo aqui com você. Dinho só então descobriu a minha caixinha de engraxar onde me sentara. Mas ninguém engraxa no Natal. Eu passei o dia e só consegui ganhar 10 tostões. E assim mesmo, 5 deram de esmola. Tenho que ganhar ainda 2 tostões. Pra quê, Zezé? Não posso contar, mas preciso muito mesmo. Ele sorriu e teve uma ideia generosa. Quer engraxar o meu? Eu lhe dou 10 tostões. Também não posso. Eu não cobro dos amigos. E se eu lhe der, isto é, se eu lhe emprestar os 200 réis, posso demorar? Os 200 réis, posso demorar a pagar? Como você quiser. Pode até me pagar depois em bola de gude. Ah, sim, sim. Ele meteu a mão no bolso e me deu um níquel. Não se incomode que eu ganhei muito dinheiro. Estou com um cofre cheinho. Passei a mão na roda da bicicleta. Ela é linda mesmo. Quando você crescer e souber andar, eu deixo dar uma volta, tá? Tá. Saí em desabalada carreira para a venda do Miséria e Fome, chacoalhando a caixa de engraxate. Entrei de furacão, com medo que ele já fosse fechar. O senhor tem ainda daquele cigarro caro? Ele apanhou 2 carteiras quando viu o dinheiro na palma da minha mão. Isso não é para você, é, Zezé? Uma voz por trás falou. Que ideia! Um pequeno desse tamanho? Sem se virar, ele contestou. Porque você não conhece esse freguês. Esse danado é capaz de tudo. É para papai. Sentia uma felicidade enorme rolando as carteiras na palma da mão. Essa ou essa? Você é que sabe. Passei o dia trabalhando para comprar esse presente de Natal para papai. Verdade, Zezé? E o que ele te deu? Nada, coitado. Ele está ainda desempregado, o senhor sabe. Ele ficou emocionado e ninguém falou no bar.
Qual o senhor gostava mais se fosse o senhor? As duas são lindas e qualquer pai gostaria de receber um presente desse jeito. O senhor me embrulha essa, por favor? Ele embrulhou, mas estava meio esquisito quando me deu o pacotinho. Parecia querer dizer uma coisa e não conseguia. Dei o dinheiro e sorri. Obrigado, Zezé. Boas festas para o senhor. Corri de novo até em casa. A noite tinha chegado também. Havia a luz acesa do lampião apenas na cozinha. Todos tinham saído, mas papai estava sentado na mesa olhando o vazio da parede. Apoiava o rosto na palma da mão e o cotovelo na mesa. Papai, quem é meu filho? Não havia rancor nenhum em sua voz. Onde você andou o dia todo? Mostrei a caixa de engraxar. Coloquei a caixa no chão e meti a mão no bolso, tirando o pacotinho. Veja, papai, comprei uma coisa linda para o senhor. Ele sorriu, compreendendo quanto custara aquilo. O senhor gosta? Era a mais bonita. Ele abriu a carteira e cheirou o fumo sorrindo, mas não conseguia dizer nada. Fumei um, papai. Fui até o fogão apanhar um fósforo. Risquei um e me aproximei do cigarro em sua boca. Me afastei para assistir a sua primeira tragada. E foi me dando uma coisa. Joguei o fósforo apagado no chão. E senti que estava estourando, rebentando todo por dentro. Rebentando aquela dor tão grande que passaram o dia ameaçando. Olhei papai, o rosto barbado nos seus olhos. Só pude falar. Papai, papai. E a voz foi sendo consumida pelas lágrimas e soluços. Ele abriu os braços e estreitou-me ternamente. Não chore, meu filho. Você vai ter muito que chorar pela vida, se continuar um menino assim tão emotivo. Eu não queria, papai. Eu não queria dizer aquilo. Eu sei. Não fique zangado porque no fundo você tinha razão. Não fiquei zangado porque no fundo você tinha razão. Me embalou um pouco mais. Depois levantou o meu rosto e enxugou com um pano de prato que estava jogado perto. Assim é melhor. Suspendi as minhas mãos e alisei seu rosto. Passei os dedos de leve sobre seus olhos, tentando colocá-los no lugar. Sem aquela tela grande. Tinha medo que, se não o fizesse, aqueles olhos iriam me seguir a vida inteira. Vamos acabar o meu cigarro. Ainda com a voz tolhida de emoção, gaguejei. Sabe, papai, quando o senhor quiser me bater, nunca mais eu vou reclamar. Pode me bater mesmo. Está bem. Está bem, Zezé. Depositou a mim o resto dos seus soluços no chão. Apanhou no armário um prato. E ainda guardou um pouco de salada de frutas para você. Eu não consegui engolir. Ele sentou-se, foi levando pequenas colheradas à minha boca. Agora passou, não passou, meu filho? Fiz que sim com a cabeça, mas as primeiras colheres entravam na boca com gosto salgado. O resto do meu choro que custava passar. E assim finaliza o terceiro capítulo, pessoal. E eu queria só os comentários finais de vocês. O que vocês acharam aí da atitude do Zezé? Professora. Uhum. Tipo assim, eu tava falando aqui no chat aqui que vontade de chorar me bateu de porrete. É difícil, né? Deus! História triste. É triste, mas o que te deixou triste aqui? Não, a vontade que ele teve, tipo assim, porque a vontade que ele teve, acho que já aconteceu, eu não lembro muito bem, mas acho que eu senti como se eu já tivesse vivido essa mesma coisa que ele viveu, sabe? Dizer uma coisa que não queria dizer na frente de algo importante pra você, aí de alguma forma. Aí quando foi pedir desculpa, começou a chorar, porque sabia que essa pessoa se sentiu magoada. Nossa, é horrível. Horrível, né? E quem nunca, né, gente? Já falou assim, porque o que o Zezé falou ali, ele falou que estava sentindo, né? Uma dor que estava sentindo. Sim.
Depois ele se arrependeu, né? Ele acabou se arrependendo porque o pai dele ouviu, mas vocês acham que ele estava errado do que ele falou? Ele não deveria ter falado mesmo? Professora, saiu da boca pra fora, né? Tipo assim, qualquer um sente raiva por não ter dinheiro. Tipo assim, uma pessoa pobre era uma pessoa que tem um brinquedo que não tem, vai sentir raiva do pai não poder comprar. Porque acha que, tipo, é fácil conseguir as coisas. Mesmo que não é fácil, eles vão olhar e falar assim, mas é só um brinquedo. Por que um brinquedo assim é tão difícil de me dar? Ok, concordo. Deixa eu ouvir mais pessoas aí. Ele achou que foi culpa do pai deles não terem ganhado um brinquedo. Exato, ele achou que fosse culpa do pai, né? Mas será que a fala que ele colocou lá assim, é triste ter pai pobre? Ele estava culpando o pai? Ou será que ele estava só dando uma constatação que o pai dele era pobre, não tinha condição de dar o brinquedo para ele? Não era bem uma culpa, né? Ele só estava triste porque o pai não tinha um emprego para poder comprar o brinquedo para eles. E ele não estava bem culpando, ele só estava decepcionado. Exato, eu acho que está mais com a palavra assim, da decepção, né? Mas às vezes quando a pessoa fala da decepção dela, da dor que ela está sentindo, o outro entende como se fosse uma agressão a ele. Será que tem isso na nossa convivência? O que vocês acham aí? Eu acho que o irmão do Zezé, o Totoca, pegou muito pesado com ele. Tipo, porque ele é uma criança, ele com certeza não ia falar aquilo de mal. Aí o irmão, que é mais velho, foi e culpou ele, assim, mas todo mundo faz coisa errada na hora da adrenalina, da raiva. Na hora da raiva, né? Na hora da adrenalina. Gente, eu falei tanta palavrinha errada porque eu tô meio cansada, tá? Vocês me desculpem. Eu achei pior ainda o irmão dele falar assim, pra ele sair de perto dele só porque ele falou uma coisa. Tipo assim, o irmão mais velho, até parece que nunca fez isso, né? Porque o irmão mais velho passa pela mesma coisa que o irmão mais novo tá passando. Só que aí ele aprendeu o que não deve fazer. Ele com certeza falou isso, mas não foi pro pai, foi pra um amigo, foi pra mãe, talvez, ninguém sabe. Agora mandar cara de texto é muita sacanagem. Achou sacanagem, né? Queria ouvir mais alguns aí. Me fala aí também o pessoal da EJA, Fabiano, Rosário. Professora, o José, o autor, José Mauro de Vasconcelos, ele retrata essa história, uma vivência do passado que acontece até hoje com muitas famílias. Com certeza. Mas isso é com certeza, né? E não é só no caso da falta de bens materiais, não. Às vezes, no momento de raiva, no momento de como a colega falou, da adrenalina, a pessoa fala, ela desabafa, né? Ela fala o que está dentro dela. E aí tem a recepção do outro. Então, é o que eles chamam mais ou menos de franqueza, né? Da pessoa falar o que está sentindo. E meio que a nossa sociedade nos ensina que o correto mesmo é não falar muito o que a gente sente. Porque você pode agradar o outro, você pode... Pensar 2 vezes, né, antes de falar. Isso, não é assim que a Uma nossa coisa sociedade... que eu fiquei emocionada foi que quando ele chegou em casa, o pai nem, ficou com raiva. Ele primeiro se preocupou com o Zezé, de onde que ele estava o dia todo. Porque, na verdade, o pai é realmente o adulto que compreende a situação. E ele compreende a dor do filho. Né? O Totoca também é uma criança, assim como Godoia. E a dor do pai não era pelo que o filho falou, mas é pela situação que eles estavam vivendo. Professora, assim, a vida era difícil para todos da família, né? Tanto para o pai, tanto para os filhos. Cada um tinha um jeito de se expressar, né? Exatamente. E essa história é muito da falta, gente. É da falta de afeto, é da falta de compreensão, porque a vida impôs isso a eles. Então, da maneira que eles podiam, eles davam e recebiam amor. Então, a história é muito comovente, né? Assim, é difícil a gente segurar mesmo, porque nos emociona muito, né? E é o que os meninos falaram, ele é uma criança, e infelizmente, às vezes, tem pelo destino de agir, trabalhar como um adulto, mas que uma hora ou outra vai aprontar mesmo, e é isso, acho que entender que isso ainda acontece, quantas crianças que a gente vê trabalhando e tendo que
utilizar esse dinheiro para ajudar em casa. É uma história real e bem atemporal, né? Bem atual, né, Lu? Porque se de um lado nós vemos tantas crianças e jovens que têm fartura e que às vezes esnobam aquilo que têm, nós ainda vivemos uma sociedade, e não vamos dizer só Brasil, não, mas isso é ao redor do mundo, em que prevalece a desigualdade. O trabalho infantil está muito próximo da gente. Então é muito forte a gente pensar que a criança ela tem que abrir mão dos. Ele aprendeu muito cedo, com 5, 6 anos, que ele tem que abrir mão do que ele sentia, da dor dele, né? Pelo Hilda, se tiver alguma coisa. Oiê, tô por aqui. Então, gente, eu fico pensando o seguinte, que dificuldades muitas famílias têm, né? Não só a família do Zezé. Como a família do Zezé, muitas passaram por dificuldades. Mas eu fico pensando que a questão de estar numa situação difícil não justifica você tratar o filho da forma que o pai tratava. A mãe, com todo o trabalho que ela tinha, com todo o cansaço, ela ainda tinha um olhar carinhoso e uma atenção com ele. Das irmãs, uma que também trabalhava tinha esse olhar carinhoso. Agora, os outros, parece que eles carregavam dentro de si alguma amargura, e ao que parece, eles se descontavam no Zezé. Porque, assim, eu também venho de uma família, de uma situação super desfavorecida, mas, assim, trabalhar na terra, então, se a terra produzia, a gente comia, o ano que chovia tinha, era um trabalho árduo de plantar, de colher, né? Mas, assim, o amor tinha, o lar, o Zezé era muito muito sozinho, né? E, assim, assumia a responsabilidade de cuidar do menor. Na verdade, as irmãs assumiam a responsabilidade da casa. O pai era muito ausente. O papel do pai ali, nossa, não me conformo, sabe? De outra forma. E, assim, tudo que o Zezé fazia, eu acho que era para fugir daquele sofrimento todo, daquela ausência de amor, né? Ele foi achar isso no Portuga, né? E no Pé de Laranja Lima, nas coisas que ele criava. Tá me ouvindo? Oi. Tá me ouvindo? Tô. Não, calma que você... Olha o spoiler. Não concordo plenamente com você que a ausência do pai aí é latente, né? É muito clara. O menino ficava solto na rua e o pai estava desempregado, né? Então, ele estava desempregado. Então, realmente, os filhos assumindo o papel de cuidar da família, dos pais, né? Que tamanho de dor é essa dentro dele que deixou ele incapaz de cuidar da família? Professora, a Alexa tá falando que o pai dela levava por retada se falasse um ar. Apanhava também, né? Meu pai foi criado assim também, Alexia. Era uma criação muito dura, muito bruta, né? Então, o filho, nós estamos falando de uma época anterior ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu lembro da vez que ele me contou que ele tava na escola, né? O menino dele tava enchendo o saco dele. Aí deu uma pedrada na cabeça do menino, né? Meu avô deu me batendo nele demais. Nossa, minha avó me contou isso e eu comecei a. Você riu? Então tem muito disso, tá, gente? O Zezé, a gente vai conversar mais sobre isso nos próximos vídeos de leitura, já aprofundando. O Zezé era a criança, de maneira geral, não havia o cuidado que se pensa hoje. A criança não tinha a voz que ela tem hoje, não tinha os direitos que ela tem hoje. Então, tudo isso a gente percebe o abandono do Zezé e o abandono dos filhos também. E a gente pode entender também esse abandono também do pai, o abandono da mãe também. É uma família abandonada socialmente e tendo que se virar para tentar cuidar um do outro, e ficou muito forte mesmo essa ausência do pai. Sim. Nós vamos terminar, gente, aqui por enquanto, porque vocês estão vendo a telinha aí que está uma árvorezinha? Sim. Tá dando para ver, né? Todo o clube de leitura nós vamos caminhando um pouco mais na reflexão,
desse jeito mesmo, batendo papo, porque é da forma que mais fica, mais a gente absorve. E aí nós vamos pensar um pouquinho sobre a família do Zezé, sobre o Zezé e a família dele. E o que eles foram vivendo já veio trazendo essa reflexão para a gente. Nós sabemos quem são nossos antepassados, de onde nós viemos, é muito importante para nós entendermos quem nós somos, né? Inclusive, isso compõe a nossa personalidade. E existe um método para a gente descobrir um pouquinho dos nossos antepassados, que é chamado de árvore genealógica. Nesse momento, vocês não vão fazer pesquisa nenhuma. Eu vou deixar duas tarefinhas para vocês. Se vocês observarem aqui na imagem, essa árvorezinha, tem a imagem de uma menininha e de um menininho. Depois vem a imagem do pai e da mãe. Depois vem a imagem dos avós paternos e maternos. A árvore genealógica nada mais é do que isso. Você catalogar, você pesquisar quem é o seu pai, quem é sua mãe, quem é seu avô, quem é sua avó, quem é seu bisavô, sua bisavó, irmão, primos, tá bom? Isso é uma árvore genealógica. Nesse momento, eu vou deixar duas tarefas para vocês. Novamente, esse PowerPoint vai estar disponível para vocês. Primeiro, vocês vão fazer, numa folha de ofício, o desenho da árvore genealógica do Zezé. Então, vocês vão colocar aqui, ó, no lugar onde está essa menininha e esse menininho, vocês vão pôr um desenhozinho aí. Usem a arte de vocês. A minha, por exemplo, é cabecinha, bolinha com pauzinho, a perna nos braços. Só sei fazer assim, e um olho maior que o outro. Mas a gente vai do jeito que a gente dá conta. Então, vocês vão colocar o Zezé aqui, no pé da árvore. E vão ir construindo a árvore genealógica do Zezé, seguindo as personagens da obra. Então, vai colocar quem é o pai, a mãe, o tio Edmundo, os irmãos, tá bom? Quem aparece na obra. Essa é uma tarefa. A segunda vai ter um vídeo no YouTube, no canal do projeto, com um tutorial de uma árvore realista, de maquete. E eu quis fazê-la com bastante detalhes, e é um desafio para que vocês tentem fazer uma árvore realista também. E aí, já respondendo a dúvida da colega, quem foi, Alex? Não sei quem foi no início da aula, perguntou se a árvore genealógica era para ser feita em papel ou com outro tipo de material. Essa árvore aqui é um desafio para vocês. Eu não quero ela em papel. Eu quero que vocês usem material reciclável, usem a criatividade, mas que ela seja uma árvore realista, que ela se pareça com a árvore mesmo. Pode ser, gente? Pode. Professor, essa árvore genealógica eu já fiz uma vez. Ah, você já fez? Quem está falando, Fabiano? O Fabiano, eu fiz uma vez. Ah, você fez? Uai, então faz ela. Você não deve ter, não sei se você tem ela ainda, né? Mas faz novamente, né? Faz um videozinho, então, a foto para a gente, conta para a gente a experiência. Meninos, eu agradeço muito, tá? A presença de vocês. Eu quero também que vocês deixem o feedback aí no chat, se foi muito chato fazer a leitura do capítulo todo, se foi proveitoso. Falem a verdade, tá? Não tem problema nenhum. Tudo que a gente está fazendo é tentativa. Se gostaria que fizesse a leitura do capítulo todo ou fazer resumo do capítulo. O capítulo 4 e o 5 nós vamos resumir, tá? Mas nós temos muita coisa ainda do livro pela frente. Aí vocês coloquem aí no chat. Professora. Oi. A Isadora está falando que gostou da leitura completa, com todas as opiniões de cada um. Professora, eu queria fazer só uma pergunta sobre a árvore realista. Tipo, é um desafio. Vale ponto, é obrigada a fazer, tipo assim, bem feito, assim, bonitinho, com coisa comprada mesmo, ou pode ser feito com coisa que tem em casa? Agora, questão de gastar dinheiro. Eu sugiro para vocês não gastarem, gastar o mínimo possível. A ideia é usar a criatividade, usa coisa que tem sobrando aí na casa de vocês, coisa que está jogada no terreiro. Bom, eu usei material que tinha aqui sobrando, meu. Muito obrigada. Nada. Então, vou finalizar por aqui, tá? Desejando boa noite para vocês. Vocês vão receber todas as orientações
do próximo clube de leitura, que está pré-agendado para o dia 26. Eu agradeço imensamente a presença de todos. Eu vou olhar agora o chat, eu sei que no chat vocês acabam falando mais, e espero vocês no próximo clube, tá? Não deixa de vir, porque você pode colocar aí o telefone e ouvindo a história, e ouvindo as reflexões, até você se sentir à vontade para colocar a sua opinião também. Boa noite, professora. Boa noite a todos.